Fala pessoal, meu nome é Fleidson Marlan e você está no canal da Batista Metanoia. Aqui tem conteúdo novo toda semana. Eu e você está aqui hoje no quadro De Olho no Texto. Então, dê uma olhadinha aí nas nossas playlists. A gente sempre separa aí, organiza em playlists, em quadros. E esse é um quadro de exposição bíblica, onde nós trazemos textos, escolhemos textos das Sagradas Escrituras e eu faço aqui uma exposição com o intuito, a finalidade de mostrar o coração do Evangelho, a essência da mensagem do Evangelho, o conteúdo da mensagem do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ninguém será salvo por crer em outra mensagem que não seja o Evangelho. Precisamos crer no Evangelho para sermos salvos. Então hoje existem falsos evangelhos, falsas mensagens, falsos ensinos, falsos profetas, falsos mestres, tudo isso está na Escritura. O Senhor já tinha falado sobre isso para nós acautelar. Então nós temos que tomar cuidado em quem nós estamos crendo. Nós temos que tomar cuidado em quem nós estamos pregando, porque a nossa vida tem que estar centrada no Evangelho. Precisamos ter uma vida centrada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer aprender o que é o Evangelho, a mensagem do Evangelho, você está no quadro certo, de olho no texto. Temos aí uma exposição de Romanos 3, do versículo 20 ao 31. Se você não assistiu, assista essa mensagem. Deus vai falar ao seu coração. E hoje estamos na nossa segunda exposição, Efésios 2, versículo 1 ao versículo 10. E de forma geral, antes de entrar nos versículos desse texto, o texto está falando, o apóstolo Paulo ali, a igreja em Éfeso, ele está, do versículo 1 ao versículo 3, ele vai mostrar aos irmãos qual era a situação deles antes da conversão, antes do novo nascimento. E essa situação, do versículo 1 ao 3, de situação de depravação total da humanidade, é para todos os homens e mulheres. Todos os homens e mulheres que não nasceram de novo, que não foram regenerados pelo Espírito de Deus, que não se converteram genuinamente ao Senhor Jesus Cristo, eles se encontram nessa situação. Então, quando você ouvir eu expor o versículo 1, 2 e 3, que você que é crente entenda de onde Deus lhe tirou. Qual era a sua situação antes de você crer em Cristo, antes de você ser encontrado por Deus. E você que ainda não é cristão, não é um seguidor de Cristo, não foi regenerado, que você entenda que essa é a sua atual situação. Depois o apóstolo Paulo vai mostrar a graça e o amor de Deus em buscar o homem para a salvação e mostrar que essa salvação é gratuita e nós nos apropriamos dela por fé. Depois o apóstolo Paulo vai mostrar que nós temos uma missão. Nós temos que cumprir a nossa vocação e por isso Deus, ao nos salvar, Ele nos reposiciona para que nós venhamos andar em missão, cumprir a nossa vocação para a glória de Deus. Então, isso de forma geral é o que o texto quer retratar. Então vamos agora para o texto. O versículo 1, o apóstolo Paulo ele vai começar dizendo assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Lembrando que eu estou usando aqui a versão NVT, nova versão transformadora. Talvez você tenha uma versão diferente, mas o conteúdo vai ser o mesmo. Então observe o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês, quem vocês? Ele está se referindo aos irmãos, aos crentes, aos cristãos ali que foram salvos por Jesus Cristo, que estavam ali em Éfeso. E ele está dizendo, olha, vocês hoje estão com Cristo, foram salvos por Cristo, depositaram a sua fé em Cristo. Mas antes desse encontro com Cristo, desse encontro transformador com o Evangelho, eu vou mostrar quem eram vocês. Vocês eram mortos em seus pecados, em seus delitos. Vocês estavam mortos. E observe que morte aqui, querido, no texto, não é morte física.
mas é uma morte espiritual. E morte na Bíblia é separação. Um exemplo, quando eu morrer fisicamente, o meu corpo vai se separar da minha alma. Então, meu corpo vai para a sepultura, minha alma sobe. Se eu estiver com Cristo e morrer em Cristo, sobe para o paraíso, para o céu, para estar com Deus. Então, morte na Bíblia é separação. Então, a morte espiritual também é uma separação. E o que é essa separação? É a separação do homem depravado do Deus Santo. Então, o homem que não foi regenerado, que não foi salvo por Cristo, ele está morto em delitos e em pecados. Ou seja, ele está alienado de Deus, separado de Deus. Então, Paulo usa a expressão morto para nós entendermos. Assim como morto fisicamente não ouve, não fala, não responde, não se movimenta. O que Paulo quer mostrar é que o morto espiritual, embora ele esteja vivo fisicamente, a morte espiritual causa nele, à medida que ele não consegue buscar a Deus, ele não tem desejo de se relacionar com Deus, ele não tem desejo na lei de Deus, ele não responde a estímulos espirituais. Por quê? Porque ele está morto em pecado. Ele está alienado de Deus, separado de Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Vocês estavam alienados de Deus, separados de Deus, distantes de Deus. Vocês estavam mortos em pecado. E aqui eu queria abrir um parênteses, porque durante a história da igreja surgiram várias heresias. E essas heresias, elas sempre voltam com a nova roupagem. E uma das heresias foi o pelagianismo. E o pelagianismo, que era do monge Pelágio, ele dizia o seguinte, que o homem não estava morto. O homem era forte. Ou seja, Pelágio dizia, hereticamente, que o homem ele poderia viver uma vida sem pecado. Ele poderia usar o seu livre-arbítrio e decidir não pecar e viver uma vida perfeita diante de Deus e ser salvo, sem precisar da graça de Deus. Pelágio dizia que o homem não nascia pecador, o homem não tinha uma natureza pecaminosa. Não, o homem, ele nascia como Adão e Eva nasceram, perfeitos, com livre-arbítrio, e se ele desejasse e assim fizesse, ele poderia viver uma vida santa e perfeita, sem cometer pecado e ser salvo por essa vida santa e perfeita. Só que isso é uma heresia. O homem não pode ser salvo sem a graça de Deus. O homem não pode ser salvo pelos seus próprios méritos. Então, essa foi a primeira heresia combatida durante a história da igreja. E aí vem uma segunda heresia, que é de João Cassiano, que ficou denominada como semi-pelagianismo. O que é que o semi-pelagianismo dizia? O homem não é morto, mas também ele não é forte. O homem só está enfermo, acamado. E o que é que João Cassiano dizia? Que o homem, ele está enfermo, mas ele ainda consegue dar o primeiro passo para Deus, para buscar a sua salvação. E depois que ele dá esse primeiro passo, aí a graça de Deus vem e vai auxiliar ele no desenvolvimento da sua salvação. Então, para João Cassiano e para os semi-pelagianistas, eles diziam que o homem pode dar o primeiro passo. E, infelizmente, isso está na mentalidade de muitos cristãos. Muitos pregadores, no finalzinho ali do culto, ele diz, dê o primeiro passo para Deus, que Deus dará outro ao seu encontro. Mas isso é uma heresia. O homem não está forte. O homem não está enfermo. O apóstolo Paulo é claro, o homem está morto. E assim como o morto fisicamente não pode se levantar e caminhar, assim o morto espiritualmente não pode dar o primeiro passo em direção a Deus, porque ele está morto. Romanos 3, versículo 10 ao 12 vai dizer que ninguém busca Deus, não há ninguém que entenda, não há nenhum justo. Então observe que ninguém pode dar o primeiro passo para Deus. A salvação sempre é uma iniciativa de Deus buscando o homem. Sempre é Deus que vai ao encontro do homem. Não é o homem que vai de encontro a Deus. Por quê?
Se isso fosse verdade, que o homem pode dar o primeiro passo quando ele quiser para Deus, por que pregar? Por que a obra de evangelização? Por que Jesus mandaria nós ir por todo mundo e pregar o evangelho, se o homem pode a qualquer momento dizer, eu vou dar o primeiro passo para Deus? Não. A situação do mundo sem Deus é essa, é como se fosse um cemitério de mortos espiritualmente. E é necessário que a graça de Deus, através da pregação do evangelho, alcance a humanidade, capacitando-a a crer e se arrepender. Não é o homem que dá o primeiro passo, é Deus quem vai ao encontro do homem. A iniciativa da salvação sempre será de Deus. Se Deus não buscar o homem, ele não será salvo. Então o homem está morto em delitos e pecados. Essa é a situação do homem, da mulher não regenerado. E aí o apóstolo Paulo, ele vai chegar no versículo de número 2, e ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 2 do capítulo 2, ele diz, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Olha o que ele está dizendo. Além de vocês serem mortos, vocês costumavam viver seguindo o mundo e seguindo o comandante dos poderes do mundo invisível. E esse comandante atua no coração daqueles que são desobedientes. O que Paulo quer dizer com isso? O homem não regenerado, o homem que não se converteu, ele segue o mundo. E o que é mundo aqui? Não é criação. Mundo aqui é o sistema mundano que vai de encontro aos valores de Deus, aos valores do reino de Deus, que vai de encontro à vontade de Deus. É um sistema mundano. É um sistema que jaz no maligno. E Paulo está dizendo, vocês seguiam esse sistema, vocês não seguiam Deus. Vocês não seguiam a vontade de Deus, vocês seguiam esse sistema, vocês eram escravos do mundo. Vocês amavam o mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo não pode amar a Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, ei, você aí, que não é convertido, que não nasceu de novo, você diz que ama a Deus e vive uma vida seguindo o mundo, você não ama a Deus. É uma mentira, é uma ilusão, porque quem ama o mundo, esse sistema que vai de encontro à vontade de Deus, que vai de encontro à palavra de Deus, quem ama o mundo não ama a Deus. Tiago vai dizer que aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Que fantástico. Às vezes a gente se ilude, eu amo a Deus, eu não quero me converter a Cristo, eu não quero me arrepender dos meus pecados, não, mas eu amo a Deus, Deus me entende. Ei, se ama o mundo, se segue o padrão do mundo, se segue o sistema mundano que vai contrário à vontade de Deus, você não ama Deus e você se constitui inimigo de Deus. Essa era a nossa situação, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos escravos desse sistema mundano. Nós não queríamos Deus. Nós queríamos seguir os padrões do mundo. Você aí que ainda não se converteu, não nasceu de novo, não teve encontro com o Senhor. Se você estiver dizendo, eu amo a Deus, sem seguir a Deus, você é inimigo de Deus, porque você ama o mundo. Você não ama a Deus. Então pare de iludir-se. Essa era a nossa situação, essa é a situação da humanidade sem Deus. Alienada de Deus, é escrava do mundo e escrava de Satanás, o príncipe da potestade, que Paulo diz no versículo 2. Nós éramos escravos de Satanás. Essa era a nossa situação. E ele vai dizer agora, no versículo de número 3, que nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes
e as inclinações de nossa natureza humana, e éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Olha o que ele diz no versículo 3. Nós seguíamos os nossos desejos, irmãos. Desejos do nosso coração. Nós seguimos o nosso próprio nariz. Nós não estávamos nem aí para a lei de Deus, para a vontade de Deus. Nós queríamos seguir aquilo que dava na telha. Isso é um mal na humanidade após a queda do primeiro casal no Jardim do Éden. Adão e Eva, que em vez de seguirem a vontade de Deus, de não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles quiseram seguir os seus próprios olhos. Eles quiseram seguir o seu próprio nariz. E esse é um mal que carrega toda a humanidade. A humanidade quer viver seguindo seus próprios olhos, seus próprios desejos carnais, sem levar em conta a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós seguimos o que vinha no nosso coração. Nós queríamos saciar os nossos desejos mais ocultos. Essa era a nossa situação. Éramos escravos da nossa natureza pecaminosa. Éramos inclinados a fazer só o que é mal. E olha só o que ele diz. E éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Resumindo esses 3 versículos. A humanidade sem Deus. Você aí que não teve encontro com Cristo. Você ainda que não segue ao Senhor Jesus. A humanidade sem Deus, ela é morta, espiritualmente alienada de Deus, escrava de Satanás, do sistema mundano, que faz oposição à vontade de Deus e que é contrária à vontade de Deus, e escrava dos seus desejos mais ocultos. Essa é a situação da humanidade. E o versículo 2 ainda diz, desobedientes. E outra coisa, alvos da ira de Deus. Essa era a nossa situação, irmãos. Foi daí que Deus nos tirou. Deus nos tirou dessa situação. Escravos, mortos, alienados de Deus. Seguimos nossos próprios olhos, nossas próprias emoções, nossos próprios desejos. Não estávamos nem aí para o que Deus dizia, nem aí para a vontade de Deus, e éramos alvos da ira de Deus. Essa é a situação da humanidade sem Deus. Aleluia. Essa é a situação da humanidade sem Deus. A ira de Deus, vocês sabem o que é a ira de Deus, irmão? A ira de Deus é o desgostar de Deus. A ira de Deus. Você sabe por que o inferno é o inferno? Porque Deus estará lá com a sua ira. As pessoas às vezes dizem, Satanás vai estar julgando as pessoas no inferno, aqueles que não creem em Jesus, vai estar lá com aquele garfo e ferindo as pessoas. Ei, irmão, o inferno só é o inferno porque o Senhor estará lá com ira. Até os demônios e Satanás temem o inferno porque eles serão jogados lá, no lago de fogo e de enxofre. A ira de Deus é a condenação de Deus a todos aqueles que não creem no Evangelho e no seu Filho Jesus Cristo. Imagine a eternidade sofrendo e desfrutando da ira de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós éramos alvos da ira de Deus no presente. E se continuássemos naquela situação, sem crer em Cristo, sem ser regenerados, passaremos a eternidade desfrutando da ira de Deus. Essa era a nossa situação. Essa é a situação daqueles que ainda não creram no Evangelho, que ainda não creram em Jesus. Essa é a situação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, querido,
nos versículos de número 4 e 5, Paulo agora vai dizer o mais. Lembra do mais, lá da primeira exposição? Mais. Olha, ele dá um panorama, uma visão geral. A humanidade sem Deus, olha a situação dela. Aí a gente fica triste. Meu Deus, não tem mais solução para mim? Não tem mais esperança para mim? Eu não consigo dar o primeiro passo, eu não consigo buscar a Deus porque eu sou um pecador por natureza. Mas aí Paulo vem e diz, mais. Esse mais vira uma chave. Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça vocês são salvos. Você pode glorificar a Deus? Diante da situação desesperadora, caótica da humanidade sem Deus, agora o apóstolo Paulo diz, mas não se desesperem, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou. Ele colocou o coração dele em nós e nos deu vida. Ele ressuscitou os mortos pelo pecado. Ele nos deu vida e hoje somos salvos pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos salvou pela graça. Aleluia. Aleluia. Você que está me ouvindo, que não é convertido, que não segue a Jesus, que não creu no Evangelho, a sua situação é caótica e desesperadora. Você não pode ser salvo pelos seus esforços, pelos seus méritos. Mas eu quero dizer uma coisa. A boa notícia de Deus é que, em Cristo, você pode ser salvo. Se crê na mensagem do Evangelho. Aleluia. E a pergunta é, salvos de quê? De que fomos salvos? Você aí, que é cristão, teve encontro com o Senhor, você diz, eu sou salvo. De que você foi salvo? Você sabe? Primeiro, você foi salvo da ira de Deus. E a ira de Deus é a condenação de Deus. Lembra lá do que o apóstolo Paulo diz no versículo 3? Nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Nós merecemos a ira. Nós merecemos a condenação eterna. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos salvos dessa ira. Nós somos salvos dessa condenação eterna. A Bíblia diz, em Romanos 5, 9, e uma vez que fomos declarados justos pelo seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Nós fomos salvos da ira de Deus. Olha só, o que é merecimento? É aquilo que nós merecemos. E o que é que o texto diz no versículo 3? Nós merecíamos a ira de Deus, a condenação eterna. Mas aí o versículo 4 diz o quê? Mas pela graça e misericórdia. Você sabe o que é graça e misericórdia? Misericórdia é Deus não dá aquilo que merecemos. O que é que nós merecemos? A ira. Guarde isso. O que é que nós merecemos, segundo Paulo, no versículo 3? A ira de Deus, a condenação. Aí o versículo 4 diz assim, mas pela misericórdia. Ou seja, misericórdia, Deus não dá aquilo que merecemos. Ou seja, Deus foi misericordioso e disse, eu não vou dar o que você merece. E o que é graça? É Deus nos dar o que não merecemos. Nós não merecemos a salvação,
Mas Deus nos dá de graça quando nós depositamos a nossa fé no seu Filho. No sacrifício perfeito e substitutivo que Ele fez por nós. Ele morreu em nosso lugar. Então Deus nos amou a tal ponto de enviar seu Filho Jesus para satisfazer a sua justiça e para proporcionar salvação a todo que crê. Aleluia, se você crê, você sai debaixo da condenação eterna, da ira de Deus. Você é salvo da ira de Deus pela graça, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. E você passa a desfrutar da salvação, da dádiva de Deus, ofertada a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Creia no Evangelho. Creia em Cristo e somente em Cristo para a sua salvação. Se arrependa dos seus pecados. Então ele diz, primeiro nós somos salvos o quê? Da ira de Deus, da condenação. Ou seja, quando você crê em Cristo, você é justificado. E a justificação acontece não dentro de nós, mas fora de nós. No tribunal de Deus, no céu, Deus nos declara justos pelo mérito de Cristo. Eu vou dar uma ilustração aqui para você entender melhor. Eu gosto dessa ilustração do pastor Paul Walsh. Observe a ilustração. Como nós podemos ser salvos? Primeiro, você tem que viver uma vida perfeita e sem pecado. Do dia que você nasceu até o dia que você morrer. Uma vida perfeita e sem pecado. A pergunta é, você consegue fazer isso? Não. Ninguém consegue, porque a Bíblia diz o quê? Que todos pecaram. Segundo, além de você viver uma vida perfeita e sem pecado, você tem que, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, viver uma vida de prática de justiça. Você tem que ter práticas de justiça, obras de justiça. Nós conseguimos fazer isso? Não. Somos ambiciosos, mentirosos, arrogantes, gananciosos, trapaceiros. E a Bíblia diz que até as coisas boas que fazemos são trapos de imundícia, segundo Isaías 64. Isaías 64 diz que todas as boas obras que fazemos, por nós sermos pecadores, tudo que nós tocamos é manchado pelo pecado. Então, se nós temos que viver uma vida perfeita, do dia que nascemos até o dia que morrer, sem cometer pecados, e ainda praticar obras de justiça, sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Ninguém vai ser salvo. É impossível. O que a lei exige de nós é perfeição. E nós não conseguimos ser perfeitos. Porque somos pecadores. Porque somos limitados, finitos. Mas aí, querido, aleluia! Jesus, o Deus encarnado, do dia que nasceu ao dia que morreu naquela cruz, Ele viveu uma vida sem pecado. Ele foi o único que nasceu sem pecado. Ele foi gerado do Espírito. Ele era o próprio Deus encarnado. Ele viveu a vida sem pecado. Ele viveu a vida que eu e você falhamos todos os dias em viver. E ele, do dia que nasceu até o dia que morreu naquela cruz, ele foi obediente ao Pai, obediente até a morte de cruz. Ele teve obras de justiça. E aí agora, como eu sou salvo? Crendo em Cristo, crendo no Evangelho, me arrependendo dos meus pecados. Aí quando eu creio, sabe o que acontece lá no tribunal? Deus me declara justo. A vida que Cristo viveu perfeita, Deus apaga os meus pecados e perdoa. Pecados do passado, pecados presentes e pecados do futuro. E as obras de justiça que eu não conseguia ter, as obras que Cristo fez de justiça são imputadas a mim. Aleluia! Ele carregou os meus pecados e colocou as suas obras de justiça sobre mim, sobre aqueles que creem. E aí eu sou declarado justo diante do tribunal de Deus. Eu sou justificado, ou seja, eu não estou mais debaixo da ira.
Eu não estou mais debaixo da condenação. Eu fui salvo. Agora eu desfruto da salvação em Cristo Jesus. Creia no Evangelho. Creia em Cristo. Mas nós não somos salvos da ira de Deus. Somos salvos do domínio do pecado. Lembra lá o que Paulo falou? Do versículo 1 ao 3? Nós éramos escravos de quem? Do mundo, de Satanás e da nossa natureza. Mas aí, quando nós somos salvos do poder do pecado, do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Morremos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós não somos mais escravos. Por quê? Porque Cristo nos redimiu. Ele pagou o preço e nos comprou para Ele. Ele pagou o preço e nos libertou da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, da escravidão da nossa natureza pecaminosa, da escravidão de Satanás. E Ele nos deu vida, Ele nos colocou em liberdade. Versículo 6 de Romanos 6 diz: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Não somos mais escravos do pecado. A nossa velha natureza foi salva. Não somos mais escravos. Ei, você, está me ouvindo? Ah, eu sou fraco, por isso eu peco, por isso eu não salvo os pecados. Ei, se você é um cristão verdadeiro e teve um encontro com Cristo, o Espírito habita em você e é suficiente para você vencer qualquer adversidade, qualquer pecado, qualquer erro, porque o Espírito habita em você. Você não é mais escravo do pecado, você foi salvo da escravidão do pecado, você é livre em Cristo Jesus. Ele lhe reposicionou e disse: agora ande e cumpra a sua vocação. Sabe o que é reposicionar? É a gente cumprir a nossa vocação de glorificar a Deus, viver à luz de quem Deus é, refletir o seu caráter e amar a Deus, entendendo que Ele é o nosso maior tesouro. Viva essa vida agora. Você foi liberto da escravidão do pecado. O pecado não pode mais lhe oprimir, lhe subjugar. Você agora tem autoridade, o Espírito habita em você. Você foi salvo da escravidão. Aleluia. E somos salvos também dos efeitos do pecado. E o que é ser do efeito do pecado? Quando Cristo voltar, nossos corpos serão glorificados. O céu é a nova terra. Não terá mais dor, sofrimento, medo, pavor, pecado. A presença do pecado será aniquilada de uma vez por todas, não só da nossa vida, mas de toda a criação. E aí seremos salvos do efeito do pecado. Isso é glorificação. Mas agora, no presente, estamos sendo salvos do domínio e do poder do pecado. E a gente a cada dia vai se desfazendo da velha natureza, como diz Colossenses 3. A gente vai se despondo da mentira, do engano, da maledicência, das palavras torpes e vai se revestindo do novo homem. Amor, benignidade, graça, misericórdia. Ou seja, esse caminho, essa caminhada cristã, Deus está nos salvando do poder do pecado. Embora ainda exista resquícios do velho homem em nós, mas Deus está nos salvando do poder do pecado. E a cada dia nós estamos se parecendo com Cristo. As pessoas conseguem enxergar Cristo na nossa vida. Uma nova natureza foi implantada dentro de nós. Observe agora no versículo 6, o versículo 7. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Ou seja, nós que fomos salvos, nós agora nos assentamos nas regiões celestiais com Cristo. Ele nos exaltou. Nós estamos assentados com Ele nessas regiões celestiais. E o versículo 8 e o versículo 9 diz assim:
Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se glorie. Guarde isso, o texto é claro. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, a salvação é um presente de Deus. E nós nos apropriamos dessa salvação pela fé. Fé em quê? Fé no Evangelho. Fé em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus. Não é fé mais obras. É somente a fé em Cristo Jesus. Nós depositamos nossa confiança de salvação, nossa esperança somente em Cristo. E ele diz o quê? Não de obras. Não é a recompensa pelas obras, para que ninguém se orgulhe. Como muitas pessoas dizem, eu estou conquistando minha salvação a cada dia. Eu estou lutando para conquistar minha salvação. Irmão, isso é um engano. Você não pode conquistar sua salvação por meio de obras, de méritos. Sua salvação já foi conquistada em Cristo, na sua morte e ressurreição. Cristo comprou a sua salvação. E o que Cristo pede de você é fé. Somente a fé. Arrependa-se dos seus pecados e creia somente e unicamente em Cristo. Creia no Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia a respeito de quem Cristo é e do que Ele fez por nós. É pela graça, mediante a fé. E aí eu quero abrir outro parênteses. Talvez você diga, mas eu tenho livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio eu vou ser salvo. Deixa eu dizer algo. Guarde isso. Antes do pecado de Adão e Eva, no jardim, Adão e Eva tinham um livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Escute. Guarde mais as explicações do que os nomes. Livre-arbítrio, com Adão e Eva antes do pecado, era a disposição, a vontade, a capacidade que eles tinham de escolher pecar ou não pecar. Então Adão e Eva poderiam escolher viver uma vida sem pecado ou pecar e se afastar de Deus. Isso é livre-arbítrio. Quando você pode escolher pecar ou não pecar. Adão e Eva escolheram pecar. E por isso toda a humanidade foi afetada. E todos nós somos pecadores por natureza. Já nascemos pecadores. E por isso pecamos, porque a nossa natureza é inclinada a pecar. Guardou? Depois do pecado de Adão e Eva, Gênesis 3 em diante, não existe mais o livre-arbítrio. A expressão mais correta é arbítrio escravo, ou escravizar. Por quê? O homem agora, depois de Gênesis 3, não tem mais a capacidade de escolher pecar ou não pecar. Por ele ter uma natureza pecaminosa, ele sempre vai escolher o errado. Ele sempre vai escolher pecar. Ele sempre vai escolher andar distante de Deus. Ele sempre vai escolher estar alienado de Deus. Por quê? Porque o arbítrio dele, a vontade dele agora está escravizada. Pelo mundo, por Satanás, pelo pecado, pela sua natureza pecaminosa. Então nós temos um arbítrio escravo. Por isso o homem não pode dar o primeiro passo para Deus. Ah, mas eu posso escolher um carro preto e branco? Eu posso escolher a casa, ou a namorada, ou minha futura esposa? Pode, você pode. Mas em questões de salvação, você não pode escolher Deus. Deus precisa dar esse primeiro passo. Deus precisa primeiramente lhe buscar, lhe capacitar a crer e se arrepender. Sem Deus dar esse primeiro passo, você nunca vai escolher Deus. Sabe por quê? Porque a sua vontade é escravizada. Ela só quer as coisas erradas. Ela só quer ir de encontro à vontade de Deus. E é o que acontece. Quando você está ouvindo o Evangelho e sendo exposto à mensagem do Evangelho, o Espírito começa a convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E aí, através da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, Deus lhe capacita a crer e se arrepender. Mas mesmo assim, há muitos que resistem à graça de Deus. Mas aqueles que não resistem, no momento que estão ouvindo o Evangelho, no momento que o Espírito está falando ao coração deles, convencendo eles, aqueles que dizem, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Cristo, eles não deram o primeiro passo. Foi Deus, através da pregação, foi Deus, através do Espírito, que convenceu ele. E ele creu na mensagem. E aí, quando nós cremos, o que é que acontece? O nosso arbítrio é restaurado. Guarde isso. Restaurado. Ou seja, com Adão e Eva antes do pecado, era livre-arbítrio. Podia escolher pecar ou não pecar. Depois do pecado de Adão e Eva, agora é arbítrio escravo. O homem
só escolhe andar contra a vontade de Deus. Ele não escolhe Deus para a salvação. É Deus que vem ao seu encontro. Quando o homem se converte, quando ele é salvo, o arbítrio que estava escravo agora é restaurado. Não igual ao de Adão e Eva, mas agora o homem pode escolher viver para Deus, buscar a Deus, orar, se relacionar com Deus, jejuar, fazer parte da missão de Deus. Por quê? Porque agora o arbítrio dele foi restaurado. Ele não é mais escravo do pecado. Ele não é mais escravo do mundo. Ele não é mais escravo de Satanás. O arbítrio dele foi restaurado. Agora ele pode buscar a Deus. Mas antes da conversão, Romanos 3, 10 e 11, não há ninguém que busque a Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém buscava a Deus. Todos estavam extraviados de Deus. Depois lê Romanos 1, Romanos 2 e Romanos 3. Aí você vai ter a dimensão do que eu estou dizendo. O homem sem Deus não tem livre-arbítrio. Embora ele possa escolher namorado, namorada, esposa, o trabalho que ele quer. Mas em questões de salvação, guarda isso aí. Em questões de salvação, o homem não pode escolher Deus. Deus tem que dar o primeiro passo através da pregação do Evangelho e da ação do Espírito. E convencer ele, capacitar ele a crer e se arrepender. Sem isso, ele não será salvo. E aí, quando ele é salvo, o arbítrio dele é restaurado. E agora ele pode viver uma vida para Deus. Por quê? Porque ele não é mais escravo. E aí, no versículo 10, para a gente concluir, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para realizar as boas obras que de antemão planejou. Olha o que ele diz lá no versículo 8, nós somos salvos pela graça. E no versículo 10 ele diz, e depois que somos salvos pela graça, nós agora somos reposicionados para viver em obras. Então as obras não são para eu ser salvo. Eu não faço obras para ser salvo. As obras são a evidência da minha fé, de que minha fé é verdadeira. As obras são a evidência de que eu fui salvo, de que eu tive um encontro real com Cristo. Então, você não é salvo pelas obras que você faz para Deus. Você é salvo pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Você não é salvo pelos seus méritos, você é salvo pelo mérito de Cristo. E você tem que crer e se arrepender dos seus pecados para ser salvo. Então, querido, o vídeo de hoje foi isso. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esse vídeo com a maioria de pessoas que você puder. E continue assistindo os próximos episódios dessa série para que você vá compreendendo o Evangelho, a boa notícia de Deus. Não deixe de deixar o seu like. Comente aí embaixo o que essa mensagem trouxe de benefício para a sua vida. Dê alguma sugestão de algum texto que você gostaria que eu fizesse aqui uma exposição, trouxesse esclarecimento. Se inscreva no canal e que Deus abençoe todos vocês.